Crianças que foram criadas por animais selvagens. Imagina que um dia você se perdeu no meio de uma floresta. Você imagina o quanto isso pode ser assustador, não é mesmo? A primeira coisa que pensamos é, de fato, encontrarmos um lugar para que pudéssemos nos abrigar, que também pudéssemos encontrar água, algum mantimento de uma certa forma. Mas agora imagina você sendo uma criança que mal sabe se comunicar direito. Será que algum de vocês conseguiria? Pois é, pessoal. Mas isso aconteceu de verdade com algumas crianças que vamos relatar hoje para vocês nesse vídeo. Essas crianças, elas passaram diferentes tipos de momentos ruins. Isso se trata até fato mesmo de abandono, também pode se considerar sequestros e também diferentes situações bastante complicadas. Por ser a única saída, essas crianças elas acabaram se desenvolvendo de fato com animais. Sendo assim, elas acabaram tendo que aprender a conviver. Eles até dormiam com esses animais, dormiam como eles e até se comunicavam com eles de uma certa forma pela proximidade que foram criados. Ficou curioso? Então fica até o final desse vídeo para você aprender um pouco mais sobre essas curiosidades e essas histórias fascinantes que estão por vir. Em primeiro lugar, falaremos sobre Oksana Malaya. Você já ouviu falar sobre ela? Oksana Malaya, ela nasceu em 1983, na Ucrânia, e passou 5 anos da sua infância sendo criada por cachorros. Sua história, ela começa quando, 3 anos de idade, Oksana Malaya acabava sofrendo maus tratos por seus pais. Ambos tinham um problema com o alcoolismo e acabavam não dando muita atenção para ela. Até que um dia, os próprios pais a deixaram do lado de fora de casa. Sim, pessoal, uma criança de apenas 3 anos, completamente indefesa, deixado do lado de fora pelos seus próprios pais. Bem, eu tenho 2 filhas, uma de 7 anos e uma recém-nascida de 4 meses, e não passa na minha cabeça esse tipo de atitude. De fato, isso se torna muito triste. Porém, pessoal, essa história ela não acabou de forma trágica. Oksana, por fim, acabou encontrando um canil que tinha ao redor de sua casa. Dentro desse canil, ela acabou encontrando alguns cachorros vira-latas, e ela não tinha noção de que essa seria, infelizmente, a sua nova família. Dali em diante, tudo de fato veio a mudar na vida de Oksana. Ela conviveu com esses animais até os seus 8 anos de idade. Durante esse tempo, ela automaticamente acabou convivendo bastante com esses cachorros, né? E aprendeu os hábitos e até as maneiras de como eles comiam, do jeito que eles andavam. O fato curioso é que ela acabava comendo como os animais, ela até andava como eles, e ela acabou aprendendo a ter um faro muito mais apurado, como de um cachorro. Pessoal, pasmem, de fato ela tinha esse comportamento de cachorro. No vídeo que vamos mostrar a seguir, você vai ver que ela latia e ela até colocava a língua para fora como os cachorros de fato fazem. Em 1991, essa história ela teve uma pequena reviravolta, onde policiais locais a encontraram. Mas sua convivência com os cachorros de fato foi tão forte que se tornou um vínculo grande tanto para ela quanto para eles também. Então, no momento que tentaram retirá-la do próprio canil, os próprios cachorros eles começaram a brigar com os policiais numa intenção mais de salvá-la. E os cachorros, bastante furiosos, atacavam todos os policiais. Eles a consideravam membro da família e a protegiam a todo custo. Por ter sido abandonada com apenas 3 anos de idade, Oksana ela não tinha de fato comunicação, né, diretamente. Então, para ela, tudo aquilo era muito normal. No entanto, Oksana, em 1991, ela foi levada a um orfanato onde ela começou a sua reabilitação para tentar se ressocializar de fato, por assim dizer, né? Nesse período de aprendizado, então ela teve que reaprender a andar, porque antes ela andava em 4 apoio, e agora ela está andando normal, em pé. Ela começou a aprender a falar com outras pessoas, então ela começou a ter um nível de interação extremamente maior e de fato ela conseguiu se tornar humana nesse período. Para vocês terem uma ideia do quão grave foi esse caso, hoje Oksana vive em um lar para deficientes mentais na Ucrânia, enquanto ela ajuda a cuidar de cachorros que vivem em situação de rua, mantendo assim contato com sua antiga família. E uma curiosidade que eu particularmente fiquei é que assim, como uma criança de 3 anos ela conseguiu viver dentro de um canil durante um curto período, não, né? 5 anos é bastante tempo. Cara, como ninguém simplesmente notou a presença dela constantemente com animais, ou talvez se notaram, achavam que aquilo era uma brincadeira, mas como uma brincadeira poderia se exceder durante 5 anos? Cara, isso bastante pra mim foi muito, muito estranho e muito curioso. Em segundo lugar, falaremos sobre Marcos Rodrigues Pantoja. Agora vamos dar um pulinho ali na Espanha. Marcos Rodrigues Pantoja era na realidade conhecido como o Menino Lobo. Vocês já ouviram falar sobre a história dele? Particularmente, ele também teve uma vida bem diferente. Sua história começou em 1950, quando ele tinha apenas 7 anos. Depois de perder sua mãe, o seu pai ele teve a brilhante ideia
de vendê-lo para um fazendeiro local. Sim, vocês ouviram de forma certa. O próprio pai, ele vendeu Marcos para um fazendeiro que vivia num lugar chamado Sierra Morena. Lá, ele ficou sendo cuidado por um pastor de ovelhas. Esse pastor, ele acabou ensinando Marcos como sobreviver, ensinando a criar armadilhas, de uma certa forma para caçar alimentos e até mesmo tirar couros de animais para fazer suas próprias roupas. Mas um tempo depois, esse pastor ele acabou vindo a falecer, deixando Marcos completamente sozinho. Em uma entrevista dada aos jornais, Marcos relatou que ele fazia isso para de fato sobreviver, e ele se guiava muito pelos bichos que tinham na mata. O que esses bichos comiam era o que de fato Marcos também se alimentava. Um certo dia, Marcos relatou que ele foi numa caverna que ele encontrou e lá tinham lobos. Ele começou a brincar com esses lobos até que ele caiu no sono. No momento que Marcos acordou, ele percebeu que existia um lobo ali maior e ele deduziu que era a mãe, e então ele acabou ficando um pouco assustado. Nesse momento, Marcos percebeu que a mãe dos lobos estava simplesmente alimentando, dando pedaços de carnes de alguma caça que tinha sido feito há pouco tempo atrás e estava alimentando todos os seus filhotes. E o que despertou mais atenção é que a loba também ofereceu esse alimento para ele. A partir daquele momento em diante, Marcos fazia parte da família. Durante anos, Marcos, por ter sobrevivido com os lobos, ele acabou também se adaptando e criando formas de caçar, se alimentando de fato pelo que encontrava em toda a floresta. Ele dormia em cavernas, ele se alimentava de pequenos bichos, frutas e bebia água de rios, assim como também os lobos. Marcos foi encontrado em floresta quando ele já tinha 19 anos por guarda civil. Por ter vivido muito tempo na selva, Marcos ele já não tinha mais tanta socialização pessoal e ele tinha de fato esquecido como era viver entre humanos. Ele não sabia falar. Por ter vivido muito tempo com lobos, ele acabou se adaptando à forma de locomoção dos mesmos e com isso ele acabou tendo dificuldade extrema para poder lidar com outros humanos. Depois de ter sido resgatado, Marcos ele tentou diversas formas de como se sentir humano novamente, mas ele sempre sentia que era um ponto fora da sociedade, até porque o tempo que ele ficou na floresta, cara, ele teve um momento bem complicado e ele já se sentia parte da matilha e não mais da humanidade, vamos assim dizer. E um fato curioso é que até hoje Marcos ele sente saudade dessa vida que ele tinha na floresta, sente falta também da sua matilha e afirmou que os lobos eram de fato os seus verdadeiros amigos. Em terceiro lugar, falaremos sobre Marina Chapman. Marina Chapman, ela era boliviana e quando pequena ela brincava na horta dos seus pais. Ela ainda era muito pequena e tinha poucos anos de idade. Porém, um homem desconhecido acabou se aproximando da horta dos pais dela com um pano com um cheiro muito forte e acabou asfixiando-a. Esse pano ele tinha alguma substância, então esse homem ele se aproximou dela, ele tampou a boca e o nariz de Marina e automaticamente ela acabou vindo a desmaiar. O pano continha cloroformo. Assim, ela foi sequestrada e automaticamente seus pais eles notaram o sumiço. Após algumas horas, os sequestradores eles ligaram para o pai de Marina e tentaram de uma certa forma conseguir um resgate em dinheiro. Os pais de Marina prontamente conseguiram a quantia exigida pelos sequestradores e acabaram entregando o dinheiro para ele. Porém, o maior problema aconteceu logo depois. Foi quando Marina não foi devolvida diretamente aos pais. Ela foi simplesmente largada em uma floresta. Marina agora estava completamente sozinha. E o desfecho da história dela foi diferente das duas que eu acabei de contar. Agora ela foi encontrada por animais nativos que eram macacos pregos. E rapidamente Marina conseguiu se adaptar com os costumes dos macacos. No começo, os macacos eles desconfiaram da sua presença. Mas conforme foi passando o tempo, Marina cada vez mais se adaptou aos costumes dos macacos pregos. E logo eles conseguiram encontrar um pouco de confiança na Marina. Ela olhava fixadamente para os costumes que eles tinham e acabava se adaptando muito rápido por ser muito nova também. Ela andava de quatro apoio, ela se escondia em árvores também, ela se pendurava em galhos e por aí vai. Marina alega que durante 5 anos de sua vida, ela viveu de fato com esses macacos fazendo parte da família dele. Até que um grupo de caçadores encontrou Marina em meio à floresta. E se vocês pensaram que aí mudou toda a vida dela, pensamos de forma errada. Os caçadores, de forma muito ruim, acabaram pegando Marina e a venderam para um bordel que fica em Cúcuta, na Colômbia. Nesse bordel, ela tinha hábito bastante selvagem, por ter vivido muito tempo em meio à floresta. Então ela acabou sendo expulsa desse bordel e ela foi jogada literalmente às ruas. Foi então, quando uma mulher se dedicou a ajudá-la,
e começou a se interessar um pouco mais pelo caso dela, que era diferente de uma criança normal. Essa mulher, ela se chamava Maruja. Ela a adotou, retirou Marina das ruas e ela levou para sua casa para poder cuidar de Marina. Marina, diferente dos outros, ela conseguiu se readaptar muito rápido. Então, a partir dali, ela conseguiu ter uma vida muito mais normal. Já adulta, Marina se muda para a Inglaterra, em Bradford. Ela se casa e ela acaba criando uma família com 2 filhos. Uma de suas filhas convence editores locais a compartilhar essa história em livros. E assim, eles acabaram criando o livro que se chama The Girl with No Name, ou A Garota Sem Nome, traduzido para o nosso português. Nele, Marina relata dentro do livro que ela conviveu durante 5 anos com macacos pregos, e ela conta um pouco de sua história e também os seus relatos, e ela se lembra perfeitamente como foi conviver com esses macacos em uma floresta colombiana, mas pelo menos ela conseguiu ter um final feliz. Em quarto lugar, falaremos sobre Daniel, o menino dos Andes. Pouco se sabe sobre o caso de Daniel. Ele era conhecido como o menino que foi criado por cabras. Ele foi encontrado com 12 anos de idade por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Kansas. E eles calculam que Daniel ele viveu durante 8 anos com essas cabras. Daniel sobreviveu de fato comendo raízes, frutas e até tomando leite diretamente das cabras. Quando o encontraram, ele ainda andava com suas mãos e pés. Sendo que um detalhe bastante diferente que os pesquisadores encontraram é que Daniel tinha suas mãos muito calejadas, sendo assim, trazendo bastante semelhança com os cascos dos bodes. O que tornou esse caso bastante intrigante é que Daniel ele de fato se comunicava com as cabras. A própria equipe que encontra Daniel deu esse nome ao garoto desconhecido. No entanto, atualmente não há relatos do que possa ter acontecido com Daniel, mas presume-se que de fato ele acabou sendo ressocializado e vive hoje em meio a nós de forma normal. Em quinto lugar, falaremos sobre Ivan Mishukov. Ivan Mishukov, ele era uma criança russa. Ele fugiu sozinho porque, infelizmente, a sua família vivia em pobreza extrema. Seus avós, com quem conviviam, não davam a mínima importância para esse garoto. E logo, Ivan ele consegue abrir uma brecha e ele foge para uma cidade chamada Ryutov, lá em Moscou. Ele se encontrou de fato largado em meio às ruas de Moscou, que com certeza era completamente frio. Até que um dia, Ivan encontrou uma família de cães selvagens e mal ele sabia que dali em diante a sua vida ela mudaria completamente. O primeiro contato de Ivan com essa família de cachorros selvagens foi completamente hostil. Os cachorros não eram nada familiarizados, porém, Ivan ele usou de uma estratégia bem simples. Toda a comida que ele encontrava na rua, ele oferecia para esses animais. Sendo assim, Ivan ele acabou rapidamente conseguindo a confiança dos cães selvagens e finalmente acabaram se tornando parte da família. E com isso, ele acabou dividindo os mesmos costumes dos cães selvagens. Em menos de um ano, Ivan ele se tornou líder da família. Sim, Ivan se tornou líder de uma família de cães selvagens. E assim, ele viveu durante 2 longos anos. Quando Ivan tinha 6 anos, policiais locais da Rússia encontraram ele numa situação um pouco diferente. Logo, eles tentaram retirá-lo de sua família e tentaram levá-lo para um orfanato. As autoridades alegam que foi extremamente difícil retirar Ivan de sua família, porque os animais não deixaram Ivan ser levado de forma alguma. Mesmo assim, Ivan ele foi resgatado, foi levado ao orfanato, lugar onde ele aprendeu a ser ressocializado e aprendeu os costumes humanos. Atualmente, Ivan tem 32 anos de idade e ele fala que ele foi muito feliz durante esse período que viveu com os animais, porque com eles ele aprendeu a ter senso de proteção e talvez se não tivesse encontrado essa família de cães selvagens, ele talvez até não teria mesmo sobrevivido. Jesse, Goga, Masha e Siva. Esses são os nomes que Ivan cita sobre sua família. E não me refiro à família que ele deixou antes de se tornar ali parte dos cães selvagens. Eu tô falando que essa é a família que ele viveu durante 2 anos e se tornou líder. Ainda bem que tudo deu certo para todos eles, não é mesmo? E aí, pessoal? O que vocês acharam sobre mais esse relato? Deixem nos comentários o que você achou sobre cada caso. Se gostaram, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal para que possamos trazer mais histórias curiosas assim. Até a próxima, galera. Fui!